UFO no Plural está de volta, hoje destacando um estudo do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia para a recuperação da bacia do Rio Bom Jardim. Comigo no estúdio, Cláudio de Mauro, diretor do Instituto de Geografia. No bloco anterior, professor, falávamos que esse projeto de recuperação ele está embasado numa série de outros estudos, produzidos também dentro do Instituto de Geografia. Esses estudos datam de mais de uma década e todos eles vêm reforçando e mostrando os problemas que hoje, acontecem na bacia. Que problemas são estes? Olha, eu gostaria de acrescentar que os estudos a respeito da bacia do Bom Jardim não estão restritos ao Instituto de Geografia. Nós temos estudos que foram feitos pelo Instituto de Biologia, por exemplo, da universidade, que tratam, por exemplo, da questão da cobertura vegetal e da biodiversidade existente na bacia. Veja, a nossa bacia, ela tem um papel importante, assim como a do Uberabinha, na circulação de pássaros e animais. Os pássaros, por exemplo, quando migram da zona do hemisfério norte, em função das mudanças climáticas ou em função das temperaturas mais baixas, eles usam o nosso planalto aqui entre Uberaba e Uberlândia para fazer seu pousio durante um período. E cada vez que você remove cobertura vegetal, esses animais vão perdendo seu habitat. E vão procurar outros. Vão procurar outros ou vão morrer simplesmente, vão chegar muito cansados, não tem onde alcançar outro objetivo. Então, não é apenas a geografia que trabalha com esses temas. São estudos complementares de vários institutos e a UFO dando aí essa contribuição. Exatamente. E isso é muito importante no meu entendimento porque faz com que os estudos sejam integrados. Quer dizer, a visão sob vários ângulos. É uma visão macro, é uma visão sistêmica, né? A tese de doutorado do professor Jorge Brito, por exemplo, ele, na verdade, identificou os tipos de usos que nós temos dentro da bacia. E ele identificou, por exemplo, a existência de reflorestamentos, a existência de utilização pela pecuária, que está cada dia ocupando espaços maiores, e pelo agronegócio, predominantemente pela cana, pelo milho e pela soja. Sorgo também tem em grande quantidade. Vai aumentando, portanto, a ocupação desses espaços e restringindo os espaços da cobertura vegetal nativa. Ali é uma área de cerrado muito importante, nós temos veredas muito importantes, que tem uma legislação específica de proteção, mas uma legislação que não é respeitada. Falamos há pouco dessa questão do ponto de vista legal mesmo, do que está previsto em lei. Nem as áreas de APPs, elas que são as áreas de preservação permanente, são respeitadas. Por que essa dificuldade, hein, professor? É a impunidade? É a falta de fiscalização? Qual que é o seu ponto de vista? No meu ponto de vista, existe realmente uma falta de compromisso político por parte daqueles que são responsáveis pela manutenção desses sistemas, de fazerem um acompanhamento adequado. Porque, veja, nós vivemos numa sociedade que é imediatista, ela quer lucro. E aí, então, os setores de produção, eles se organizam para tirar a maior quantidade de lucro possível. No tempo mais rápido, mais curto. Então, nós temos que disciplinar, nós temos que ter um planejamento. Os nossos municípios, tanto Uberlândia como Uberaba, têm que ter planejamento. Nós fizemos uma tentativa de criar uma unidade de conservação na bacia do rio Uberabinha, que incluiria o Bom Jardim. Mas, infelizmente, os setores produtivos foram contra e não permitiram que essa unidade de conservação fosse formada. Então, nós mudamos o nosso eixo, a nossa direção, a nossa visão e nos concentramos agora no Bom Jardim, porque entendemos que tem uma expressão menor sob o ponto de vista de área de ocupação, mas ela pode perfeitamente ser utilizada de tal maneira que permita a obtenção do lucro, a produção. Nós não estamos absolutamente querendo extinguir a produção no local. Ou reduzir o lucro de ninguém, né? Exato, mas que haja aplicação de tecnologias mais avançadas, que você dependa menos da água, que você use menos agrotóxicos. Que tenha o reuso da água, que tenha a possibilidade de reuso, o aproveitamento da água de chuva. Que tem o plano B, que é o tal do banco de águas, né, professor? Importante. Então, eu tenho orgulho de, na época em que eu era presidente do Comitê das Bacias do Piracicaba, Capivari, lá em São Paulo, coordenei a outorga de 2004 do Sistema Cantareira, onde nós definimos a preservação e a implantação do banco de águas. O banco de águas foi criado naquele momento. E eu entendo que aqui nós temos possibilidade de ter também um sistema de banco de águas para garantir que, inclusive nos períodos de seca, nós tenhamos disponibilidade de água. O interessante é que na nossa bacia,
pela existência de solos arenosos e, consequentemente, de rochas também que têm uma capacidade de absorção, nós temos disponibilidade de água possível durante o ano inteiro. Não é? Mas, para isso, nós precisamos ter os cuidados que são necessários com essas áreas de produção. Tem a questão da mudança climática. Em Uberlândia, por exemplo, segundo dados de outubro do ano passado, de 2013, até março deste ano, choveu 1/3 do esperado. Então, já é uma sinalização de, é preciso cuidado. O senhor diz, imperamos num regime capitalista, a questão do lucro ela é sempre mais evidente. Quando vai mostrar os indicadores, valoriza-se muito o PIB. Mas o que custou para se produzir um PIB daquele tamanho? Quem vai pagar esse passivo ambiental? É preciso pensar nessas questões, né, professor? É preciso. O David Harvey é um pesquisador muito importante da geografia da Europa e ele chama a atenção de que nós não podemos nos fixar apenas na questão econômica. Nós temos que pensar nos modos de viver. Qualidade de vida. Qualidade de vida da população, que é muito mais do que simplesmente haver um sistema produtivo para geração de lucro. Nós temos que pensar em viver com dignidade, oferecer possibilidades das pessoas produzirem de maneira continuada. Porque, veja, isso é sustentabilidade. Quando nós falamos, por exemplo, na necessidade de que a água seja sustentável durante todo o período, significa dizer que o sistema produtivo vai poder usar dessa água durante todo o período. Ele não vai ter interrupções no seu processo produtivo. E há possibilidade de que as pessoas e as populações alcancem o acesso à água para o abastecimento público, que tem que ser prioridade. A legislação brasileira diz o seguinte: em caso de escassez, a prioridade é o abastecimento das pessoas, é o consumo de água pelas populações. E, em segundo lugar, a dessedentação animal. Agora, nós não podemos deixar o gado circulando simplesmente pela superfície, entrando nas áreas de preservação permanente. Assoreando aquele leito, quer dizer, né? Esse é um grave problema que nós temos na bacia, Fneia. Você lembra muito bem essa questão do assoreamento. Quando você pega as altas encostas e você vê, por exemplo, a disponibilidade, eu disse agora há pouco que os sedimentos e os solos são arenosos. E eles em chuva, quando o solo está descoberto, está em processo de transição para novas culturas, esse solo migra para dentro das represas. Por exemplo, a represa de abastecimento de água de Uberlândia, lá no Bom Jardim, a represa do Bom Jardim, ela tem aproximadamente 3,20 metros de profundidade. Neste momento, ela está com 1,5 metro de profundidade. Metade, né, professor? Então, é preciso recuperar, vamos apostar nisso. Daqui a pouquinho, a gente vai falar da contribuição que a UF pode dar no sentido de mudar essa realidade e mais, de desenvolver novas tecnologias. Daqui a pouquinho. Você que está em casa, continue ligado, a gente volta já já.